momento de edificação da igreja, de crescimento no conhecimento da palavra. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 11. Só leremos hoje o versículo 1 e o 2. Para isso eu queria que a igreja ficasse de pé, para nós lermos juntos. Eu vou ler o versículo 1 e depois nós leremos todos juntos o 2. Neemias 11, 1 e 2. Amém? Relação dos que habitaram em Jerusalém. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer um de 10 para que habitassem na santa cidade de Jerusalém. As 9 partes permaneceriam em outras cidades. Todos. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Amém? Quero convidar os queridos a permanecerem com a Bíblia aberta no livro de Neemias, no capítulo 11. Nós seguimos a exposição das Escrituras. Temos exposto o livro de Neemias desde o capítulo 1. Este é o 11º sermão. Este é um capítulo que trata de quando o povo é chamado a estar em Jerusalém. Eu gostaria de convidar você que, mesmo assentado como você está, com a Bíblia aberta diante dos seus olhos, você mais uma vez fechasse os olhos, baixasse a sua fronte, a fim de que nós falemos com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós nos achegamos à Tua presença e clamamos a fim de que o Teu Espírito fale conosco nesta manhã, por meio da Tua palavra. Nós reconhecemos a nossa incapacidade, reconhecemos a nossa limitação, mas reconhecemos também a Tua total capacidade, o Teu total poder. Então pedimos em nome de Jesus, que o Teu Espírito sossegue a nossa alma, a fim de que de fato ouçamos a Tua voz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós queremos compartilhar nesta manhã a respeito de um assunto palpitante, real, bíblico, pertinente e atual, que é o crescimento da igreja. É impressionante como olhar para o crescimento da igreja no século 21. Na verdade, este assunto é algo que ocupa o nosso coração desde que igreja é igreja, mas especialmente nos séculos 20 e 21. E quando nós olhamos para o movimento evangélico brasileiro, nós vemos basicamente 2 linhas de ação, as mais reconhecidas, as mais percebidas quando o assunto é crescimento de igreja. De um lado, nós vemos a numerolatria. O que é a numerolatria? É o desejo que se tem de lotar templos. As pessoas são idólatras de números. Estão interessadas naquilo que funciona para este tempo. Então, se o que funciona para este tempo é falar de deserto, é cantar sobre deserto, nós falamos e cantamos sobre deserto. Se o que dá certo para este tempo é falar de mar revolto e cantar sobre mar revolto, é isso que fazemos.
Consequentemente, nós vemos líderes fazendo o que é necessário para que a igreja cresça em número. Se o que faz encher a igreja é trazer artista, então nós trazemos artista. Se é fazer campanha, então nós fazemos campanha. E aí as estratégias as mais diversas. No entanto, este crescimento fundamentado em idolatria dos números, ele não gera salvação, ele não gera amadurecimento, de fato nem crescimento ele gera inchamento. Se por um lado existe a numerolatria, por outro lado existe a numerofobia. A numerofobia diz respeito a que muitos pastores, líderes, querem esconder o seu próprio fracasso, justificando com argumentos vulneráveis a esterilidade da igreja. A numerofobia consiste em pastores e líderes terem na boca que mais vale a qualidade do que a quantidade. E estes líderes esquecem que qualidade em Deus inevitavelmente gera quantidade. Leamos os livros, as páginas do livro de Atos e vejamos como eram as pregações. Isso me faz lembrar Rick Warren, em uma das suas obras, quando ele diz que no lugar de perguntar o que nós devemos fazer para a igreja crescer, nós devemos de fato pensar o que está impedindo a igreja de crescer. A pergunta não é o que nós devemos fazer para que a igreja cresça. A pergunta é o que nós temos feito que tem impedido a igreja de crescer. O capítulo 11 é um texto que aparentemente, se você vai lê-lo, como eu o fiz algumas vezes nesta semana, para pensar e meditar nele, a fim de que o Senhor falasse conosco nesta manhã. Se você olha para esse texto, você vai ver que ele é um tanto árido, porque ele trata basicamente de quem ocupou e de onde ocupou a pessoa específica com nome nesse texto. Então, a família tal ocupou o espaço tal. Basicamente, o capítulo 11 trata de quem ocupou e onde ocupou a cidade de Jerusalém. No entanto, nós temos lições preciosíssimas neste capítulo, especialmente nos versos 1 e 2, que foram aqueles que foram conduzidos pelo presbítero Fernando. Neste texto, então, se inicia com a constatação de Neemias de que a cidade estava bem, estava organizada, os muros de pé, os portões colocados, a infraestrutura perfeita, mas que não havia uma população ali para ocupar esta cidade. O povo de Deus estava ocupando outros lugares ao redor de Jerusalém. E então eles jogam sorte, que era um recurso do Antigo Testamento para ouvir aquilo que era a vontade de Deus em tempos de dúvida. E de cada 10, um deveria morar em Jerusalém para habitar aquela cidade. Eu gostaria de conversar com você nessa manhã a respeito de estratégias para o crescimento. Uma vez que todos nós queremos ver a catedral cheia, mas não apenas cheia, nós queremos ver a catedral grande, em crescimento e não apenas em inchamento. E você vai ter a oportunidade de falar amém depois que o pastor falar isso outra vez. Porque todos nós queremos ver a catedral crescendo para a glória de Deus. Amém. Amém. O presbítero Newton falou um amém pentecostal. Amém alto.
Amém. Louvado seja Deus, é isso que nós queremos. Agora, como fazer isso? Se você não sabe, você que é um empreendedor, você que está diante de uma reforma, diante de uma construção, diante de um empreendimento, você que é um empresário, leia o livro de Neemias. Porque o Senhor, na sua sabedoria, nos ensinou a como erguer do pó a vida, a empresa, o empreendimento, e seja lá o que for. Este é um grande manual de gestão de pessoas, de projetos e etc. Estratégias para o crescimento, é sobre isso que eu quero conversar com você. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos olhar para os versículos 1 e 2 apenas. A primeira estratégia para o crescimento é: a estrutura é importante, mas as pessoas são mais. Eu vou repetir. A estrutura é importante, mas as pessoas são mais. Neemias foi usado para liderar a restauração da cidade de Jerusalém. A cidade estava há mais de 140 anos destruída, queimada, era ruína. E Neemias então é chamado pelo próprio Deus para a restauração desse lugar. Trabalha, envolve, convence, aponta direções, estabelece estratégias, coloca pessoas certas nos lugares certos, e em 52 dias tudo é refeito. Bênção! A estrutura estava adequada. No entanto, Neemias, o governador, olha à sua volta e percebe que havia estrutura, mas não havia pessoas. E ele chega a uma conclusão que eu quero compartilhar com você: não adianta ter estrutura se nós não temos pessoas, não adianta valorizar estruturas se nós não valorizamos gente. Não adiantava Neemias, assim como não adianta para nós, a valorização da organização, da instituição, da estrutura, dos legados, se nós sobrepujamos pessoas, se nós humilhamos pessoas, se nós passamos ao largo de pessoas, se nós odiamos pessoas. A primeira reflexão que quero trazer ao seu coração, meu amado, e trago para você com muita alegria, porque eu sou presbiteriano assim como você. A igreja mais organizada do Brasil. Eu sei que sou suspeito para falar a respeito. Mas sim, é o sistema mais democrático. Sim, é o sistema que mais valoriza o legado histórico. Sim, nós temos um legado. No entanto, se nós apenas abraçamos o legado, se nós simplesmente abraçamos a história, se nós simplesmente abraçamos as instituições, as organizações, as sociedades internas, e o nosso coração não é casado com isto, isto é falácia. Valorizar a estrutura, se não valorizar a pessoa, é cidade vazia, é cidade sem sentido. Isso me faz lembrar a obra de Colin Marshall, chamada A Treliça e a Videira. Colin Marshall, neste texto lindíssimo, quero orientá-lo, se você gosta de ler, leia A Treliça e a Videira. Se você não gosta de ler, leia assim mesmo. Porque a treliça é aquela armação de madeira por onde crescem as plantas de ramagem. E Colin Marshall trata para nós de uma metáfora lindíssima, dizendo que por vezes nós estamos muito mais envolvidos, interessados com as treliças, com a estrutura, do que com a videira. Ele vai dizer que ser discípulo é inevitavelmente gerar discípulo. Colin Marshall vai dizer que ser discípulo é inevitavelmente se relacionar com pessoas, amar pessoas, orientar pessoas, ensinar pessoas.
que não existe a possibilidade de você ser envolvido verdadeiramente com a treliça se você não for primeiramente envolvido com a videira. E ele chega a dizer, literalmente, que o cristão que não tem um coração missionário é uma anomalia. O cristão que não se destina a cuidar de alguém, a amar alguém, a ensinar alguém, a discipular alguém, a perdoar alguém, ele está envolvido pela treliça, mas não conhece a videira. Atos capítulo 6 também vai falar de algo fantástico nesta mesma direção. A igreja tinha uma estrutura apostólica, mas no meio do caminho a igreja começou a crescer absurdamente, porque a igreja de Deus cresce. E no meio da jornada de crescimento havia pessoas ficando deixadas à margem, havia pessoas sendo esquecidas. E a igreja que crescia na estrutura apostólica teve que mudar a estrutura por amor às pessoas. E agora ela é apostólica, sim, mas ela também é diaconal. Atos capítulo 6. Nós podemos mudar a estrutura, irmãos. O que nós não podemos é abandonar pessoas. O Senhor não nos ordenou manter estruturas. O Senhor nos mandou resgatar pessoas. O chamado para o discipulado é para sempre. É enquanto você respirar. Para o discípulo de Jesus não existe, pastor, mas eu cuidava muito das pessoas nos 5 primeiros anos da minha conversão. Hoje eu estou deixando isso para os mais jovens. Você não entendeu. Pastor, quando eu tinha vigor físico, aí eu subia as ruas mesmo as ladeiras mais altas, eu ia lá, fazia visitas mesmo, cuidava de pessoas mesmo. Hoje é com os mais jovens. Não, irmãos. A palavra do Senhor traz uma palavra profética sobre a sua vida, meu irmão querido que já está mais avançado em idade. Ainda na velhice, serão cheios de seiva e de verdor, darão frutos, louvado seja o nome do Senhor. Seja você de cabelo branquinho, seja você jovem e imaturo, você tem um lugar especial no corpo de Cristo, e o reino de Deus precisa avançar por meio da sua vida. Somos salvos para servir a Deus e para servir ao próximo, e não para servir as estruturas. Ame alguém, discipule alguém, evangelize alguém. Pessoas são mais importantes do que estruturas. Segunda reflexão: estratégias para o crescimento. A catedral está crescendo, porque o Senhor faz isto com este organismo que é vivo, e vai continuar crescendo. Porque nós até valorizamos estruturas, sim. Nós somos organizados, sim. Mas em primeiro lugar nós cuidamos de pessoas. Quero compartilhar uma experiência certa vez vivida por um amigo. Numa igreja de bairro isto é mais fácil de acontecer. Existe algo chamado Escola Bíblica de Férias. E certa vez este amigo, muito empolgado com a escola bíblica de férias, quando as crianças do bairro, filhos de crentes e filhos de não crentes, iam para a igreja para brincar, e tinham um pátio cheio de brincadeiras, e para ensinar, para ouvirem a palavra de Deus também. Certa vez este irmão ouviu o seguinte: pastor, eu gostaria de sugerir que nós repensássemos a escola bíblica de férias do próximo ano. E o pastor pensou: será que ele vai propor mais dias? Falou: pois não, à vontade. E este pastor ouviu o seguinte: nós gostaríamos de que a reunião fosse fora do templo, fosse no pátio, porque a minha esposa semana passada colocou a mão embaixo do banco
e encontrou um chiclete. E isso só pode ser da escola bíblica de férias. Se a nossa igreja não puder servir as nossas crianças, a gente tem que fechar essas portas que já estão abertas há quase 160 anos. Nós não servimos as estruturas, irmãos. Nós não usamos pessoas para alcançar coisas. Nós usamos as coisas para o alcance de vidas e de almas. A estrutura é importante, mas as pessoas são mais importantes. Segundo lugar, agir é importante, mas esperar a providência de Deus é mais importante. Se no primeiro lugar nós valorizamos estruturas, mas acima disso valorizamos pessoas. Num segundo momento nós precisamos compreender que agir, ser proativo, isso é importante, mas aguardar a providência de Deus é mais importante. E o texto segue, quando no verso 2 ele diz, o final do verso 1 e início do verso 2, o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10, para que habitasse a santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades, e o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam. Neemias já tinha dado provas de que era um líder empreendedor. Ele era o escolhido para liderar um grande movimento. Ele é um homem de postura, era um homem de palavra, era um homem de ação, ele era proativo. Mas Neemias em todo momento compreendeu que agir é importante, mas aguardar a providência era mais importante. Se houve a necessidade de sorteio, é porque as pessoas não queriam voltar para Jerusalém. E diante desta situação, Neemias então se coloca diante de Deus e aguarda a vontade do Senhor, aguarda a direção de Deus, aguarda o caminho pelo qual ele deveria caminhar para atender aquilo que o Senhor queria. Nós vivemos uma geração que quer tudo para ontem. Mesmo você que não é desta geração, como está inserido nesta geração, acaba absorvendo este tipo de característica. Tudo no nosso tempo é muito efêmero, é muito passageiro, é muito rápido. A impressão que nós temos é que mesmo num dia de férias, nós estamos andando rápido pela rua, porque estamos como que sempre atrasados. Até se você estiver de férias. Até que você para e fala, eu estou correndo por quê, gente? E diante desse cenário, em que nós queremos as coisas muito apressadamente, nós agimos primeiro e oramos depois. Nós tomamos decisões primeiro e perguntamos a Deus depois. Mas pasmem os irmãos, esta não é uma característica minha e sua apenas. Isto tem diretamente a ver com a nossa limitação, com a nossa incapacidade humana. Lá em Êxodo capítulo 32, diz o seguinte no verso 1: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha para nós, faça-nos deuses que nos conduzam. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O texto sagrado diz claramente, o povo ao ver que Moisés demorava. Então se algo demora, nós temos em nós uma proatividade pecaminosa que nos leva a falar, que nos leva a agir, que nos leva a pensar antes de ouvir aquilo que Deus tem para nós. E quando nós queremos pensar crescimento de igreja é assim. A primeira ideia que vem na sua cabeça, você liga para o pastor.
Você viu um comercial na televisão, teve na igreja de alguém, conversou com um crente da universidade. Você não ora, você não pensa sobre isso, você simplesmente repassa e fala: pastor, aí, é contigo mesmo, vamos fazer isso. Às vezes o pastor é tentado a fazer isso. E a palavra do Senhor vem a mim e a você, nesta manhã, dizer: você quer crescimento? Então se coloque de joelhos e clame a mim e eu vou te dar a direção. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, é o que nos diz o verso 40, é o verso 1 do Salmo 40. Talvez você esteja tomando uma decisão agora, pensando: dia de amanhã não passa. Na quarta-feira eu vou ter aquele encontro, pastor. Eu vou fazer essa parte da minha vida prosperar, crescer, eu vou atuar. Calma. Você já orou por isso? Você já colocou o seu joelho no chão por isso? Não, pastor, pode ficar tranquilo, quando eu encontrar essa pessoa, pastor, essa pessoa vai ter que ter ouvido de titânio, porque eu vou falar. Vai falar mesmo, irmão? Mas você já orou por isso? O Senhor já te orientou o que é para falar? Eu não sei se eu namoro ou se eu não namoro. Pastor, o que eu faço? Eu vou jantar com ele. Se ele for romântico, eu namoro. Você já orou por isso, filha? E são tantas e tantas as situações da nossa vida que a gente decide primeiro e ora depois. E a segunda estratégia de crescimento é que ser proativo como Neemias é de fato importante, mas orar e aguardar a providência de Deus é mais importante. Terceiro e último lugar, atender ao líder é importante, mas estar no centro da vontade de Deus é mais importante. O verso 2 diz que uma vez lançadas sortes, 1 em cada 10 iam para Jerusalém. E o povo bendisse a todos quantos voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Teve que haver sorteio para decidir. Se teve que haver sorteio para decidir, é porque não era tão simples sair de onde estava e ir para Jerusalém. Mas houve alguns que atenderam a palavra direta de Deus, mas houve alguns que, vendo aquilo que Deus queria, se voluntariaram. Deus está querendo que alguns estejam em Jerusalém, então eu vou nessa aí. O povo tinha dado mostras que respeitava Neemias. Afinal, 52 dias para reconstruir uma cidade não é algo que se faz sem respeito à autoridade colocada por Deus sobre eles. Mas eles compreenderam que atender o líder é importante. Respeitar a palavra do homem é importante. Respeitar a palavra do chefe é importante. Respeitar a sua própria consciência é importante. Respeitar os professores é importante. Respeitar aos pais, aos avós é importante. Respeitar aqueles que Deus colocou sobre você como autoridade, isso é importante. Mas respeitar, ouvir, atender e obedecer à voz de Deus é mais importante. Nada em absoluto deve ser o primeiro lugar da nossa vida. Em Marcos, no capítulo 12, o Senhor Jesus Cristo, respondendo a escribas que lhe perguntaram qual é ou quais são os mandamentos, os mais importantes, ou qual é o primeiro e mais importante mandamento, o próprio Senhor, relembrando o Antigo Testamento, fala para eles o seguinte: o primeiro é: ouve,
Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. É amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus deixou claro que para que alguém o siga como discípulo, tem que negar-se a si mesmo, tem que negar o coração humano, tem que negar aquilo que o seu coração estabelece como meta e abraçar a meta de Deus para você. O Senhor deve estar à frente das suas decisões. As suas decisões são para agradar a Ele. Quando nós nos casamos, eu e Luana, nós falávamos uma frase que inicialmente não era muito boa de ouvir, mas depois Deus deu graça à nossa família, de modo que nós entendemos isto. O primeiro amor da minha vida não é você. O primeiro amor da minha vida não são os nossos filhos. Eu não sou fiel a você primeiramente. Eu sou fiel a Deus primeiramente. Que o sangue de Cristo cubra a minha casa. Os meus filhos são amores intensos, mas sem eles eu vivo. Eu não vivo sem a graça de Deus em Cristo Jesus. É assim. Deus em primeiro lugar. Amar as pessoas que Deus nos deu para amar é importante. Ouvir a esposa, a mulher que edifica o lar, é importante. Amar o marido, aquele que Deus constituiu sobre cabeça, sobre a minha vida, assim como Cristo é o cabeça da igreja, é importante. Ouvir ao pastor, respeitar ao pastor, obedecer a palavra do pastor enquanto o pastor for fiel à palavra de Deus, isso é importante. Mas em primeiro lugar, honre a Deus em todas as coisas. Você trabalha para honrar a Deus, você estuda para glorificar a Deus, você se relaciona com as outras pessoas para glorificar a Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós queremos crescer como igreja. Nós não queremos inchar. Nós queremos crescer. Nós não queremos crentes que precisam de babás. Nós queremos servos que fazem discípulos. Nós não queremos crentes de cristal que se quebram por qualquer coisa. Nós queremos servos firmes e rijos na presença do Senhor, que produzam discípulos, que gastem menos tempo reclamando de nada e gastem mais tempo investindo em gente, que percebam a urgência do Evangelho, que percebam de uma vez para sempre que a posição do púlpito não é o mais importante, não é isto que é o sagrado, mas que o nosso coração diante de Deus deve agradar ao nosso Senhor. Se quisermos crescer, deveremos colocar as nossas prioridades em ordem. Nós somos presbiterianos, irmãos. Nós amamos a estrutura. Nós louvamos a Deus pela nossa estrutura. Nós glorificamos ao Senhor porque somos sim uma igreja organizada. Nós não abrimos mão disso. Só que se nós precisarmos mudar o piano de lugar, se nós precisarmos mudar a pia batismal de lugar, para alcançar pessoas, isto nós faremos. Nós somos pessoas que agem, nós somos corajosos, nós somos proativos, nós somos aqueles que o Senhor tirou de trás das malhadas para fazer príncipes sobre Israel. Sim, somos corajosos.
Mas antes das nossas decisões, nós vamos colocar os joelhos no chão e vamos ouvir de Deus para onde nós devemos ir. Sim, nós vamos respeitar as autoridades, nós vamos amar os nossos líderes, nós vamos respeitar aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos, aos maridos, às esposas, aos pais, aos avós, às autoridades constituídas. Sim, nós vamos continuar a fazer isto, mas em primeiro lugar, nós vamos temer a Deus. Nós vamos temer as autoridades, as pessoas, aos líderes, enquanto estes forem fiéis ao nosso Deus. E assim, nós vamos experimentar o crescimento que Jerusalém experimentou nos tempos de Neemias. Que Deus nos faça crescer saudáveis e rijos para a glória do nome do Senhor, para alcance de discípulos que estão aí e ainda nem sabem que são discípulos, esperando ouvir de mim e de você uma palavra só. Que Deus nos use para avanço do Evangelho do Senhor sobre essa terra, em nome de Jesus. Amém.